tem que ter um dom para você fazer parte de uma administração pública, de uma administração de uma escola, porque se você consegue administrar sua casa bem, que vamos dizer que tenha 3 pessoas, pode ser que você consiga administrar um lugar que tenha 200 pessoas, e eu acho que a escola lá deve bater quase 2.000, então acho que é escalável, né? E tem gente que às vezes não consegue nem administrar assim, a sua própria promoção, de aula mesmo, de aula não, sua própria promoção de ensino. Exemplo, os alunos eles têm que se promover desse ano, da série que eles estão, para o próximo ano. Eu sei que você desenvolveu os 5 passos para uma aprovação de um aluno. Você quer contribuir para esse momento? Fantástico. Para os alunos, coach. alunos, essa é para vocês. Pega papel e caneta e vá anotando aí, hein? Segredo para aprovação. Segredo para aprovação. É que eu fiz reunião com... Na verdade, eram 6, eu tirei o último, mas eu vou falar do último também aqui. Eu fiz reunião com mais de 400 alunos, não tudo de uma vez. Foram várias reuniões de 20, 10, 15, 30, enfim. Para falar um pouco dessa questão das notas do primeiro bimestre, da questão como melhorar e tal. E foi meio que naturalmente se formando esses 5 pontos. Que eu falo que é mudança de atitude. Que é o básico. Que eu falo que é a questão da pontualidade, é você chegar na hora, né? Assiduidade, é você ter frequência. Aí eu dou uma parada, vem cá, chegar na hora e ter frequência é o iniciozinho, é 10%. É importante, né? Você tem que estar, é o começo, mas é 10%. Não adianta você estar se você não está. Então, tem a terceira coisa, que é você participar de forma interessada das aulas, prestar atenção, estar ligado, etc, etc. O quarto ponto, aí que é o terceiro ponto, prestar atenção de forma ligada é extremamente difícil para o aluno do ensino médio. Para o fundamental é até mais fácil. O quarto ponto é você fazer as atividades da sala de aula e em casa. O professor passa trabalho para casa, o aluno não entrega. Eu até brinco, ele tem professor que dá ponto de caderno. Nada contra quem dá ponto de caderno, mas eu costumo comparar o ponto de caderno a você dar mesada pro filho que toma banho. É nada mais que obrigação, né? Pô, tá ponto de caderno, você tem o caderno. O professor passou, tem que copiar. Você ainda é pontuado por isso. Se você não ganhar esse ponto, então... E o quinto ponto, que seria a cereja do bolo, seria você ter uma rotina de estudos. Eu até brinco, gente, não é você parar de ir às festas, ou de ir para a igreja, ou de jogar seu futebol. É você tirar meia hora, 1 hora por dia e dar uma revisada naquilo que você viu naquele dia. Se fizer isso, eu duvido que fique reprovado. Independente da como é a aula, como é que é o professor, eu duvido. Conhecendo os professores dali, o que mais reclama é que o aluno não está ligado, não presta atenção. E a partir disso tem outros pontos. Aí tem um 6º ponto, que eu retirei, que é a questão do ambiente da sala de aula. De respeito e tudo mais. Mas mesmo no ambiente não tanto respeito assim, se você faz os 5 pontos, você passou. Isso é básico e automático. Aí depois, você conseguindo fazer isso, você pode ser mais ousado. Que é você tentar promover a questão do o aluno a lógica de cada disciplina. Eu costumo muito brigar por isso. Eu sou de história. É bom que o aluno saiba quem foi Nabucodonosor, por exemplo, ou saber as margens lá dos rios da Mesopotâmia. Tá, tudo bacaninho e tudo mais. Mas isso não é o mais importante. Ele tem que saber a lógica histórica. Ele vai ler um texto que ele nunca leu. Se ele sabe a lógica, ele vai entender. Ele vai entender a correlação de força e tudo mais. Mesma coisa na matemática. Mesma coisa na língua portuguesa. Então, você entender aquela lógica. Quando a gente vai aprender, por exemplo, uma língua... você também é professor de inglês... Você tenta aprender aquela lógica daquela língua. Né? É assim toda a ciência. Para depois, aí vem você aprender, ter significado, aquilo fazer sentido para você. Mas o básico são os 5 pontos mágicos. Ali é o começo. Frequência, assiduidade, frequência, prestar atenção, fazer as atividades, estudar um pouco em casa. Fez isso, passou de ano. E você falando assim, eu fico até pensando assim, depois desses alunos formados, até se eles aplicarem isso no seu mundo mesmo do trabalho, eles vão ser um bom profissional. Sim. Bom em tudo, então. Na verdade, isso aí são 5 passos não só para a escola, né, mas para a vida. Né? Se você carrega isso, você consegue se desenvolver bem.
E não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho. E o mais legal, gente, sabe o que é? É quando vocês compartilham. Quando vocês compartilharem até mesmo esse corte, os cortes que vai ser gerado daqui, vocês vão fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse projeto lindo. Então, os cortes vai vir no canal, compartilha, siga o Instituto SOS Reviver, siga o Anse, siga aqui a gente. Nós temos um site, www.seikpod.com.br, e lá tem todos os links que chegam nas nossas redes sociais. Sei que pode.